Pessoal, tudo bem? Vamos ter uma conversa leve, light, sem pressa ao pé do ouvido. Além de atender as famílias, como eu venho fazendo, nos lugares onde eu sou designado para trabalhar, eu também tenho atendido os meus pacientes, não parei de atender os pacientes, né, que eu já vinha acompanhando. Tem pacientes que estão comigo há um ano, dois, três, tá? E muitos trouxeram, especialmente os aqui de Porto Alegre, trouxeram essas dúvidas a respeito do que fazer agora. Gente, empresários que trabalham com investimento, empreendimentos, pessoas que podem trabalhar até mesmo na área do comércio, investimento imobiliário, construção. Né? O que a gente faz? Então, a sensação que essas pessoas estão trazendo é de estarem perdidas, sem saber para onde ir. E é normal essa sensação de não saber o que fazer. O que é certo? A configuração geopolítica de Porto Alegre mudou para sempre. Aquela geopolítica que nós temos acabou. Pensem a Rua Voluntários da Pátria, por exemplo, que foi uma das mais atingidas aqui em Porto Alegre, uma rua de grande comércio de rua. As lojas perderam praticamente todo o material, se não todo, ou 90% do material. Essas pessoas vão conseguir manter as lojas abertas, vão conseguir manter os empregados, vai vir apoio e auxílio do governo para poder pagar salários? A gente não sabe. Lembrem que na pandemia, muitas lojas que fecharam não conseguiram mais abrir. Então isso é muito triste. Talvez algumas dessas lojas passem pela mesma situação agora com a enchente. 20% de Porto Alegre foi atingida pela enchente. Então, o conselho que eu posso dar enquanto profissional de saúde mental é: faça as coisas com calma, não meta os pés pelas mãos. Vender a casa, não vender a casa, investir no outro lugar, fechar a loja, demitir. Calma, nós ainda estamos muito no início das consequências dessa tragédia que se abateu sobre o Estado e não sabemos a configuração final disso. As perdas econômicas, perdas financeiras, perdas de bens materiais, perdas de patrimônio são reais, ainda estão sendo contabilizadas, além das perdas humanas. Perdemos pessoas queridas, perdemos animais que amávamos, perdemos o bairro, perdemos a nossa territorialidade. Então isso também mexe com o emocional. E qualquer decisão que a gente possa tomar agora, ela pode ser precipitada e pode piorar a situação do indivíduo, da família, da empresa, dos funcionários, do coletivo também. As pessoas que foram atingidas e que têm condições de se mudar, de mudar investimentos, mudar de casa, ou não vai mais abrir uma loja, vai abrir outro segmento na área empresarial, ou quer fazer outras coisas, sente e faz um planejamento com calma. O que eu mais tenho ouvido dos pacientes é o seguinte: eles tinham um planejamento A, e agora esse planejamento mudou totalmente. Pessoas que queriam comprar uma casa num lugar, abrir uma empresa, mudaram totalmente de ideia. Estão fazendo agora outro tipo de planejamento. Então, tudo aquilo que as pessoas que tinham capital de giro, tinham condições de investir, esses planejamentos mudaram, essas ideias mudaram. Por quê? Porque nunca esperávamos que fôssemos passar por uma mudança geográfica, geopolítica tão grande como a que estamos passando. Então, a incerteza é normal. O que não pode acontecer é a pressa, novamente, agravar a situação. Pense com calma no que você vai fazer. Se você ia fazer um investimento e abrir uma loja num centro de Porto Alegre, dependendo da região, talvez você não abra mais. Mas lembre-se que tem várias regiões da cidade onde a água não chegou e que o comércio continua aberto e trabalhando de vento em polpa. Não podemos esquecer desses lugares, dessas lojas, desses empresários que não foram atingidos e também precisam gerar a economia. Então, se numa região não é favorável, tem outra que seja. Com certeza, após essa chuva, muita gente vai querer mudar de casa, mudar de bairro, ir para lugares mais altos. Quem tem condições vai acabar indo. E talvez parte do centro se torne, sim, uma cidade fantasma, uma região mais deserta, como acontece, por exemplo, hoje em São Paulo, em várias regiões do centro de São Paulo e do Rio de Janeiro, que há desertos urbanos enormes. Como a água ainda está baixando, e a gente não sabe quando que a chuva vai voltar ou não, e se voltar, se os alagamentos voltarão a acontecer ou não, tudo que eu posso dizer é: faça com calma. Primeiro, observe. Estamos na fase da observação. Entendem por que é importante ter um dinheiro guardado? Entendem por que é importante não gastar tudo o que você ganha, conseguir fazer um segundo caixa? Claro que eu estou falando com pessoas que têm um capital de giro mensal maior.
Pessoas que ganham um salário mínimo ou dois acabam sim gastando todo o dinheiro na sua sobrevivência, porque é um país injusto de um salário único, chamado cinicamente de salário mínimo, que é o que a maioria ganha. E isso não te permite ter segurança a longo prazo, apenas viver o momento. Eu sei disso, eu estou consciente disso. Então, quem pode, planeje sua vida com calma, a longo prazo, e sim, vai ter que refazer os planos. Isso é o que nós chamamos de capacidade de adaptabilidade, resiliência e enfrentamento, que a geração de 20 anos a maioria não tem. A maioria das pessoas de 20 anos, quando ouvem um não, querem se matar, ficam em crises depressivas, crises de ansiedade, porque os pais e a sociedade não ensinaram essa geração de que o não faz parte da vida. Entende? Nós que somos mais velhos temos casca grossa. Nós aprendemos com os nãos. Então a gente sabe que se não dá para ir por um caminho, a nossa capacidade de adaptabilidade, enfrentamento e resiliência vai nos fazer ir por outro caminho. Se não, com o mesmo objetivo, com objetivos renovados. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Reveja seus conceitos, reveja seu caminho se for preciso e com calma tenha um plano B. Daqui para frente isso vai ser fundamental sim.